Bom dia, boa tarde, boa noite. E todos aqueles que nos estão vendo e ouvindo possam estar em paz. Apesar dos pesares, a gente precisa, nós que sabemos que as coisas estão dentro das previsões divinas e que nós temos a responsabilidade, né, sobre tudo aquilo que acontece conosco e com a nossa morada terrena. Então, a gente pode desejar que os nossos amigos que estão nos vendo e ouvindo pelo vídeo estejam em paz. Mas eu volto a repetir que aqueles que não estão sintonizados pela audição e pela visão, eles também serão alcançados pelas nossas vibrações de alento, de conforto, de amparo, porque Deus não desampara ninguém. E nós precisamos cada vez mais repetir isso para nós mesmos, para que nenhum de nós caia num sentimento ou numa fase de desânimo ou de descrença, como está acontecendo com muitas pessoas, e até de sofrimentos psicossomáticos provenientes, né, dessa situação estranha que nós estamos vivendo. E, para isso, nada melhor do que um conselho do nosso querido amigo, Dr. Bezerra de Menezes, do livro Compromissos Iluminativos, Dias Ásperos. Meus filhos, são ásperos esses dias. Vivemos momentos de decisão. Soa a hora do exame de valores. Não podemos esperar outro clima de luta, nem outro lugar de batalha, senão o que defrontamos. Resultado das nossas realizações de outrora. Ora aí a nossa responsabilidade. Teremos que elaborar muito, mudando as atuais estruturas com os olhos postos nos dias do futuro. Realizar hoje, trabalhar hoje, orar hoje, vigiar hoje para colher amanhã. Suas rogativas silenciosas, seus apelos mudos, suas orações abrasadas, suas angústias mal disfarçadas em suas dores, que, às vezes, extravasam em explosão de lágrimas e de frustrações, não nos são desconhecidos. Acompanhamos-los com o devotamento de companheiros que já atravessamos esses caminhos e agora, com a visão de um descortinado mais amplo, sabemos entender quanto é difícil a viagem pela noite em caminhos impérvios. Ora clareada, graças a Deus, pela estrela polar do Evangelho libertador, sem o qual a desídia e a loucura se apossaria de todos nós. Bom ânimo, meus filhos. Agradeçam a Deus a honra de servir. Bendigam a incompreensão quando estejam no posto de combate edificante. E assim seja, graças a Deus. Esse é o conselho do nosso amigo Bezerra de Menezes. Ele sempre que manda alguma mensagem do Dr. Bezerra é um acalanto de carinho, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Ele que conseguiu, na existência que teve entre nós, realizar tudo aquilo que ele veio
para realizarem um pouco mais e deixar esta herança de grande valor para todos nós. Vamos voltar a lembrar que hoje é o nosso dia dedicado à prece pelos desencarnados pela pandemia e também pelos outros desencarnados. É assistência espiritual para os necessitados, nesses estão incluídos as famílias daqueles que estão em luto. Tem pessoas que estão perdendo até 4, 5 pessoas na mesma família, né? E pessoas que... E hoje estava sabendo de uma situação de uma pessoa que ficou 4 meses isolada dentro de casa, diante da insistência da filha, que não suportava mais ficar em casa. Saiu, no outro dia a mãe amanheceu com febre e já com complicações, já foi logo entubada, logo deu entrada no hospital e morreu em 1 semana. Né? Ela não teve a paciência de os 4 meses, mas somos há mais de 1 ano, né? Nesse recolhimento, porque eu acho que a pessoa que está, eu estava raciocinando da seguinte forma: a pessoa que vai esporadicamente à rua, de uma certa forma, nós estamos tendo contato, entendeu? Então, o organismo, os nossos soldadinhos, né, que estão de prontidão, né, o nosso sistema imunológico, são os nossos soldadinhos de defesa, eles estão atentos. Dentro da possibilidade deles e dentro da condição do nosso organismo, dos nossos sistemas de órgãos vitais, né, eles estão se defendendo com todas as armas que têm. Agora, a pessoa fica num lugar completamente isolada, sem sair, sem ter nenhum contato lá fora. Ela saiu, se contaminou. Isso é uma coisa que, de fato, acontece, né? A pessoa ficar isolada, sem ter contato com determinadas coisas, a hora que sai, pega tudo que tem direito, né? O que aconteceu com essa pessoa. Então, nós estamos lembrando que hoje é o dia da prece dos desencarnados pela pandemia, a misericórdia, a humildade, pedindo misericórdia a nosso Mestre Jesus e a Maria, e a essas falantes amigas que estão trabalhando incansavelmente para nos ajudar a superar todas essas questões que estão nos espremendo contra a parede e a gente não está conseguindo dar conta dessas coisas. Mas às quartas e às sextas-feiras, a casa está funcionando com evangelho, com estudo, com palestra. Então, graças a Deus, à medida do possível, a casa está preparada para isso e está conseguindo fazer um trabalho bastante importante, né? Porque nós temos tido algumas notícias de pessoas que não são frequentadores, que estão ouvindo as nossas preces, e pessoas que estão vendo os nossos estudos, as nossas palavras. E estamos tendo um retorno muito, muito satisfatório, que nos dá muita alegria por estarmos a serviço na nossa casa, na nossa oficina de trabalho. E às terças e quintas-feiras, segundo eu sei, também tem pessoas às 7 e pouco, parece, 7 horas, também fazem prece e também fazem qualquer coisa do Evangelho, fazem algum comentário do Evangelho, para que a gente possa manter uma corrente permanente de energias benéficas, saludares, que vêm dos planos elevados, e que nós somos as pequenas tomadas que regula essas energias que nos vêm dos planos superiores. Vamos, então, dando prosseguimento ao nosso trabalho com a canção Amor, Francisco de Assis, um dos que estão à frente das falanges que estão socorrendo o planeta Terra, juntamente com Maria e as falanges samaritanos e as servas de Maria, e outros espíritos de grande envergadura moral, porque para isso é como a passagem de Jesus com o obsessor que os apóstolos
já tinham feito todas as orações, tudo o que podiam, e o Espírito não se retirou. E Jesus veio e só dando uma ordem, deixa este homem, o Espírito retirou-se. E os apóstolos ficaram admirados que eles estavam ali pelejando para o Espírito se afastar, fazendo a vítima sofrer, e eles não. Então Jesus disse, para esse tipo de espírito, somente jejum e oração. Quer dizer, jejum e oração, é coração puro. Permanência na oração, está sempre ligado com o bem, está sempre pensando no bem, sempre vibrando o bem para os amigos e para os adversários da nossa existência. Então, vamos cantar a prece de São Francisco, depois a prece de Cáritas, que é para dar suporte ao trabalho de assistência espiritual aos necessitados, aos doentes, aos solitários, aqueles que estão entrando em processo de depressão, os doentes de toda sorte do corpo e da alma, os solitários e os esquecidos e os injustiçados. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai forças àqueles que passam pela provação. Dá luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, para das nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem, e assim seja. Hoje eu esqueci do Evangelho. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, principalmente os nossos irmãozinhos que estão sendo retirados do planeta Terra.
pela pandemia do coronavírus. Essa doença tão estranha, tão difícil, tão complicada para a nossa ciência descobrir. Que eles possam encontrar o amparo e o consolo necessário a esse momento de transição pelos qual eles vão passar. Estamos sabendo que muitos espíritos estão desencarnando com revolta. Tinham tantos planos de vida, tantos sonhos para realizar. Que eles possam ser esclarecidos pelos instrutores espirituais. E tudo isso que acontece tem uma razão de ser, que no primeiro momento nós não conseguimos entender. Mas com o esclarecimento do Espírito, com a expansão da nossa visão espiritual, com a assimilação desses ensinamentos que o Evangelho de Jesus nos traz, nós começamos a entender que tudo está acontecendo no momento certo, da maneira certa. Aqueles que estiveram passando por um momento de injustiça, esses com certeza terão os seus resgates diminuídos, terá suas provas diminuídas. E aqueles que estão aferrados ainda nas coisas da matéria, nas ilusões do mundo, no domínio da mágoa, do ressentimento, do ódio, da inveja, do orgulho, da prepotência, esses nossos irmãos vão levar um tempo maior para se ajustarem. Mas eles também se ajustarão, porque mesmo aqueles que caem podem levantar e seguir o reto caminho da vida. Aqueles que estão no caminho da perdição não estão perdidos. Um dia, quando o espírito estiver amadurecido e com as intercessões daqueles que oram por eles, que pedem por ele, as mães, as pessoas amigas, as pessoas que gostam, que têm consideração e têm amizade, apesar dos seus defeitos, essas orações um dia surtirão efeito, serão como flores e darão belos frutos. Então, esses irmãos poderão prosseguir e continuar a sua jornada. Que eles possam aceitar os ensinamentos dos seus instrutores nessa passagem de vibração da vida terrena para a vida espiritual. E que perseverem nas boas resoluções para que possam avançar com presteza para dias melhores e gloriosos. Para os nossos irmãos que estão no processo de adaptação a essa nova realidade do mundo espiritual, que é a verdadeira vida, os nossos votos de muito progresso, de muito sucesso e muita paz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hoje eu trouxe para vocês uma mensagem do livro Nas Pegadas do Mestre, do nosso irmão Vinícius, que é o Pedro de Camargo. E eu, na ocasião, falei para vocês que eu tenho 2 livros desse espírito. Quando ele era encarnado, ele chamava-se Pedro de Camargo, mas ele se apresentava, assinava seus livros com um pseudônimo de Vinícius. Isso é comum acontecer. Tem muitos escritores que, às vezes, as suas obras publicadas com um pseudônimo. Seu nome verdadeiro, às vezes, fica resguardado pela editora. Então, eu vim saber que Vinícius e acabou de fugir o Pedro de Camargo. Vinícius e Pedro de Camargo é a mesma pessoa. E ele escreveu enquanto ele estava ainda na vida física.
provavelmente pelo estilo que ele escreve, outro livro, ele era da área da educação. E eu tenho uma mensagem que é do livro Religião em Litígio, do livro de Robert Dale Owen, e tem alguns itens, né, desse livro que fala justamente dessa fase, né, desencarne, encarne, e eu estou com isso há tempo e venho adiando, inclusive essa semana eu fiz o rascunho, mas fiz um rascunho provisório, deu umas 4 folhas e eu resolvi, mais uma vez, adiar, porque essas explicações, ela vai exigir, deu 4 folhas, e ela vai exigir algumas paradas para explicar determinadas coisas, para que não surjam, às vezes, algumas perguntas posteriores. E, fazendo esse adiamento, eu ontem, mexendo na apostila de Carlos Torres Pastorino, encontrei uma informação importante que vai entrar nesta lição quando eu passar ela para vocês. Eu achei muito interessante. E a gente que estuda, né, a gente que lê muito, que estuda, tem certas coisas que a gente passa direto, né? A gente não só quando surge alguma dúvida ou alguém pergunta, e a gente às vezes sabe e às vezes não sabe. Então a gente procura, também estou procurando um outro assunto, e depois, quando eu estiver mais segura, eu falo para vocês. Foi perguntado também numa outra segunda-feira. Então, eu trouxe o Pedro de Camargo, nosso irmão Vinícius, e aqui mesmo no Pedro de Camargo tem uma outra que também é muito interessante, que é sobre o filho pródigo, comentário sobre o filho pródigo. Como são coisas, parábolas que todo mundo conhece, é interessante a gente fazer uma interpretação mais aprofundada, porque aí as pessoas têm uma facilidade de acompanhar. Então, é do insigne educador, viu? A ligação do Pedro de Camargo. É do insigne educador Hilário Ribeiro esta sentença profundamente sugestiva. Não basta ter coração, é preciso ter bom coração. Tal pensamento sugere este outro, não menos filosófico, ainda que menos poético. Não basta deixar o mal, é preciso fazer o bem. Há indivíduos cuja vida não oferece margem para qualquer censura. Não deixa também transparecer um mínimo vestígio de abnegação, de coragem ou de altruísmo. A pessoa que não é boa não é ruim. A gente não sabe, na realidade, o que ele está fazendo na vida. Tudo nesses homens obedece a um cálculo prévio e seguro, são calculistas. Seus atos são medidos a compasso, né? Que a gente usava antigamente na geometria. Suas palavras são destituídas são destituídas do mais ligeiro arrobo de arrebatamento. São serenas como o arrulhar das pombas. Quer dizer, não são agressivas e não são amorosas. É meio termo. Seus gestos são isócronos, como o movimento de um pêndulo. Não fui procurar no dicionário, porque como está dizendo que é como o movimento de um pêndulo, a gente sabe o que é. Para lá, para cá, para lá, para cá, sempre no mesmo ritmo. Agem em tudo e por tudo consoante uma programação pré-estabelecida e de acordo com um certo interesse vital escondido em seu foro íntimo. Quer dizer, são pessoas que não se mostram, né, exatamente como são. Eu tenho uma dificuldade
terrível de lidar com pessoas assim. Eu, às vezes, prefiro uma pessoa mais grosseira, mais mal educada, mais repentina, né? Do que, às vezes, uma pessoa que você não consegue olhar, não consegue ler o seu olhar, não consegue perceber o seu semblante, não consegue ler as suas expressões corporais e fisionômicas. Outros há que são o reverso da medalha, isto é, em cuja vida se notam várias lacunas em cujo procedimento há falhas sensíveis, mas em quem, ao lado desses senões, se descobrem rasgos sublimes de generosidade, traços indeléveis de coragem e atitudes de heroísmo que se desdobram, exemplos de bondade que edificam. Os primeiros são incapazes do mal, como são também incapazes do bem. No entanto, podemos dizer, sem receio de errar, que estes últimos são mais perto de Deus e de sua justiça do que os primeiros. A mensagem dirigida à igreja de Laodiceia, uma cidade romana, pelo anjo revelador do Apocalipse, que é João, reza a seguinte lei: sei as tuas obras, já vi que não és frio e nem é quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas és morno, e por isso quero vomitar-te da minha boca. Isso é uma frase do João Batista. Há homens que pertencem à igreja de Laodiceia. Não são frios nem são quentes. São mornos a despeito de terrível dizer. Não são mornos, não são frios, não são quentes. São mornos a despeito deste terrível dizer, a mensagem: oxalá fossem frios ou quentes. De fato, é mais fácil o homem evoluir, despertar, né? Sendo mal com mesclas de bondade, porque todos nós somos imperfeitos com mesclas de perfeições. Todos nós temos ainda restos, resíduos de vícios ainda do passado, com mesclas de bondade, algumas bondades, algumas virtudes, né? Ninguém é de todo ruim nem de todo bom. Temos o nosso lado bom, o nosso lado bom, né? O nosso lado ruim. Temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Por isso, quando as pessoas, de repente, falam determinadas coisas para a gente diz assim: ah, mas você não conhece o meu lado sombra. Meu lado sombra só quem conhece o meu travesseiro e os meus sonhos. De fato, é mais fácil o homem evolver sendo mal com mesclas de bondade, do que sendo apático e impassível, tanto no mal como no bem. Quando a pessoa é apática, é empacado, ela não vai nem para um lado nem para o outro. Ela tem um caminho, um traçado no caminho dela, e ela não tende nem para um lado nem para o outro. Então, inclusive, isso é parecido com a interpretação que o Vinícius dá do filho pródigo. Ele está fazendo a comparação do filho que retorna arrependido com o filho que permaneceu na casa do pai o tempo todo. É mais ou menos o mesmo raciocínio. O caráter mesmo, ou medíocre, dificilmente, o caráter morno ou medíocre, dificilmente se modifica, é cristalizado, traz as cordas dos sentimentos frouxas como aquelas dos dois clérigos que aparecem na parábola do bom samaritano, que passam ao largo pelo viajor espoliado e ferido à margem do caminho, e ficou à beira da estrada. Nenhum dos dois ajudou, e eram pessoas da religião.
O caráter ardente e apaixonado é capaz de transformações completas e grandes surtos de progresso. Geralmente, as pessoas apaixonadas, elas são impulsivas, né? Então, elas tanto se impulsam para o bem como se impulsam para o mal. Mas aí, se a pessoa já traz reservas de coisas boas do seu passado, da sua bagagem do passado, a pessoa para e pensa. Então, a pessoa para e pensa e faz a sua escolha adequada. O caminho do bem, o caminho certo. É o que se verifica com o converso de Damasco. Se verificou com o converso de Damasco. Quando Saulo era fanático e, como tal, capaz das maiores iniquidades, convertido como Paulo, revelou-se um herói na defesa da verdade, um mártir na propaganda da nova fé que abraçaram. Maria de Magdala é outro exemplo que vem corroborar a nossa interpretação. Era uma mulher de costumes dissolutos, tida e a vida como tal, conhecida como tal. Porém, à semelhança de Paulo, possuía um coração ardente e um coração amoroso. A gente sabe que Maria Madalena era portadora de sentimentos muito puros no seu coração, era uma pessoa, inclusive, caridosa, cujas fibras, pouco tangidas por quem lhe conhecesse os segredos, vibravam intensamente. Daí a sua transformação radical, chegando a merecer a simpatia e a consideração do Senhor Salvador do mundo. E o ladrão na cruz? O porquê daquela inopinada mudança? Porque se tratava também de uma alma viva, de uma alma ardente, de um caráter vibrante, de um coração sensível, capaz de se inflamar ao primeiro sopro do céu. A primeira brisa benfazeja que soprasse, a pessoa já está inspirada para o bem. Destes é que nascem os grandes gênios, tanto nas artes, como nas ciências, como na virtude. O cristianismo é a fé capaz de as produzir, ou melhor, de as transformar. Essas pessoas que têm esses arroubos, né, tanto para o bem como para o mal, esses repentes, esses rasgos de solidariedade, de pegar as coisas, fazer, resolver, ajudar, né, fazer um mutirão, resolver, agregar pessoas. Tem pessoas que têm uma facilidade de agregar, né? Onde elas chegam, elas agregam. Tem pessoas que, onde chega, ela causa união. Ela logo causa desunião, ela causa logo uma malquerença, ela faz ela tem uma vibração negativa para a divisão, e tem outras pessoas que não, tem as pessoas que são agregadoras, né? São aqueles que são os verdadeiros os embaixadores, daqueles que são escolhidos para chanceler, para embaixador, para falar em nome das minorias, para falar em nome dos povos. Esses homens é que são escolhidos para isso. E, realmente, se não houver um entusiasmo, se não houver um impulso, se não houver uma força nos movendo para frente, na realidade, a gente fica meio devagar, quase parando, né? Então, aqui está se fazendo a comparação dos mornos ou frios, né? E o ideal é o caminho do meio, é o equilíbrio, é a gente não ser morno nem ser quente, a gente ser na temperatura adequada, a gente estar no caminho certo para que a gente possa observar antes de chegar, né, a uma pessoa, antes de chegar a um ambiente, antes de chegar a um lugar, a gente observar, né, ora, vigia, observa, dá uma espiadinha assim no meio ambiente, e aí você sabe
como você vai se comportar, como você vai se apresentar, né? Como você vai apresentar o seu espírito, o seu espírito vai se mostrar como ele é, um espírito amoroso, um espírito belicoso, um espírito agregador, um espírito que divide, um espírito que coopera ou um espírito que fica sentado esperando as coisas acontecerem. Então, é isso que nós, que pregamos uma doutrina de conhecimento que liberta e consola, nós não podemos ter nem mornos e nem frios. Nós precisamos escolher ser quentes, na medida certa, para acolher e aquecer todos aqueles que estão com frio, todos aqueles que estão com fome, todos aqueles que estão com dor. Às vezes, né, um abraço, um carinho, um olhar, um sorriso, uma palavra de conforto pode levantar a moral de uma pessoa. Quantas e quantas vezes isso acontece conosco? Então, vamos nos aprimorar, né, na nossa temperatura, para que a nossa temperatura esteja ajustada, para nós agirmos sempre no momento certo e, de preferência mais para o lado do caminho bom do que do caminho ruim. Né? Se a gente tender para o lado do mal, o retorno fica mais fácil. É como quem trabalha em função de risco. A gente, quando trabalha em função de risco, e viver uma função de risco, você tem que estar sempre alerta, sempre atento para aquilo que vai acontecer. As pessoas e os ambientes, para que você possa preparar a sua defesa com Jesus e com o Evangelho na frente. Né? Então, como Jesus, quando os apóstolos vêm e falam para Jesus, ali tem um grupo de homens que estão curando em teu nome. E Jesus, então, diz para ele, quem é por nós não é contra nós. Né? Eles ficaram enciumados porque havia isso entre os discípulos. Eles ficaram enciumados porque as pessoas estavam falando em nome de Jesus. Então, Jesus, eles estão falando em nosso nome, estão falando por nós, eles são por nós e não contra nós. Então, deixai-os trabalhar. Né? Então, assim que a gente tem que levar a nossa existência. É um trabalho de todo dia nós devemos acordar, né, como soldados preparados para a luta, porque a vida é uma luta. Há até uma poesia do Pedro Caspal, que fazia muitos versos épicos, né? A vida é uma luta renhida, viver é lutar. Então, se a gente é morno ou frio, né? Depois eu vejo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu vou, né? Então, esse pessoal, quando o progresso, a transformação da humanidade de fato se concretizar, vão ser levados de roldão, vão ser atropelados por aqueles. Então, aqueles que não querem fazer, deem passagem para aqueles que estão fazendo. Que a paz de Deus esteja nos nossos corações. Que as nossas palavras sejam sempre de bondade, de amor, de fraternidade, de paz. Que sejamos sempre o amparo e a fortaleza daqueles que nos rodeiam, porque temos fé, porque estamos protegidos por Jesus. Seus mensageiros estão sempre conosco. Graças a Deus. Estou à disposição do meu técnico de áudio. Ele hoje está bonito. Fala que o homem cresce. Você vai sair daqui e vai pegar o avião para Nova York? Ou nada, quem me dera que eu fosse séries hoje, hein? Coisa boa. Acho. Você não vai para Nova York? Eu acho que Não você vou. vai muito bem. Sua escolha não é boa. Vai para outro lugar. Mas um grupo de 10 hoje ia bem, no meio desse
Giovana, e o carnaval que não tem, Lá Giovana? para Portugal. Lá Pois também é. não tem nada. Eu hoje estaria essa hora andando lá no meio do mato, nos corredores, porque eu hoje peço retiro no sábado, teria ido, né? Estou sentindo uma sensação muito estranha. Estranha como, Giovana? Estranha como? Ó, Sônia, duas. Está mandando aqui, ó, bom dia, meus amores. Bom dia, amor. Beijo. Ó, muita gente mandando bom dia. Eu usei a Sônia para representar a todos. A Maria Lúcia e o Solano dizem que estão Faz tempo que ela não fala, né? Oi? Faz tempo que ela não fala. Faz, menino. Faz. Mas a Sônia estava viajando. Não, a Lúcia. A Lúcia, pois é, a Lúcia também tem um tempinho. Você deve estar viajando também. É. Só que não viaja a gente. Ela não pode ir para qualquer lugar, né? Se tivesse um lugarzinho também, tem que ser um lugar especial, não tem. Lugar que ela é muito longe, está fechado, porque é muito grande, tem que ser um lugar pequeno. Ó, Giovana, se você não se importar de fazer faxina, vai lá para casa. Faxina? É. Meu filho, eu lavo uma camiseta e uma calcinha, me deito. Não provoca. Gostaram? Em pleno vídeo, eu lavo uma camiseta e uma calcinha, vou me deitar. A Nilza Correia Barcelos. Muitas saudades, tenho lembrado muito dela, preciso falar com ela no telefone. Hoje você tem um monte de visita ilustre. Não que os outros não sejam, por favor, não é isso que a gente está falando, mas você tem aquelas pessoas que são mais próximas. E a minha querida Rejane, meu querido... A Rejane está aqui, a Rejane do Emílio, o Emílio da Rejane. Estão aqui. Estão aqui. Você sabe quem também te mandou boa noite? O moço que tem o sobrenome Souza. Douglas? Souza. Ademerval Souza. Ele era Silvio Souza. Aquele botou Ademerval Souza. Para esse eu dou o meu coração. Ainda vai dar? Não deu ainda não, Giovana? Doutor Ademerval? Pois é. Doutor Ademerval é um anjo caído do céu. A Marta Castro está pedindo preces para ela. Por quê? Ela não botou por quê não, mas ela está pedindo preces para ela. A primeira pessoa que tem que fazer a prece, a gente bota para a irradiação. Mas a própria pessoa tem que fazer a sua prece. Jesus é o nosso maior amigo, né? Então, o sentimento dela, de ela pensar em Jesus, colocar Jesus sentado perto dela numa cadeira, né? Pede para ele sentar perto da cadeira, imagina, traz para a tela mental aquele rosto lindo de Jesus, aquele olhar meigo de Jesus, e fala para ele todas as suas dores, todas as suas mágoas. Chora. Conversa mesmo, porque né, como um amigo, como se você estivesse né? conversando com um amigo, entendeu? Porque ele estará de braços abertos e tem que ser bonita, Giovana. Tem que ser não, é como se você tivesse uma conversa com alguém íntimo, né? Alguém de rotina. você. Não é palavras bonitas, não é pegar o livro e ler, não. É falar mesmo com ele. Isso. Diz para ele que a sua dor está muito grande, que a sua cruz está pesada, que você está fraca, que você não está suportando. Abre o seu coração para ele, porque com certeza a força do teu sentimento, até se você chorar, como a gente às vezes chora, né? Como eu já chorei nessa sala de passo, pedindo, né? Com certeza o consolo virá. Você tinha perguntado aí do Emílio e da Rejane, e eles invariavelmente são os primeiros a chegar. Só que normalmente eu escolho uma ou outra pessoa para representar
o boa noite de todos. Eu já estava usando muito a Rejane, né? Porque toda vez eu falava, Rejane está dando boa noite, Rejane está dando boa noite, aí dessa vez eu fui para cima da Sônia, né? Então, a Demerval mandou, a Marta pediu oração, você já explicou. A Arilza mandou boa noite também, e mandou bom dia, mas mandou bom dia só para você, tudo bem. A Selma também mandou. O Otávio Gomes, sabe quem é o Otávio Gomes? Pois é. Agradeço pela prece, como também pela oportunidade de vê-la, já que também poder ouvi-la é para mim sempre uma bênção. Jesus esteja sempre contigo. Com você também. E aí a nossa irmã Maria Madalena, Luciene... onde Paz te abençoe. Desculpa, eu já atropelei. A nossa irmã Luciene está dizendo que a transmissão está travando a todo instante. Pergunta se é a internet daqui. A nossa internet, Luciene, ela está tranquila, por isso até que eu não te respondi na hora. Aquele negócio que aconteceu na segunda-feira passada, não foi aqui, não. Aqui foi geral. Foi. Ah, tá. As pessoas falaram que houve uma criticada na televisão. Entendi. Porque a nossa conexão até que é uma conexão estável, bastante estável. A Marta, a Rosana está pedindo para te avisar que o teu nome já foi lá para a nossa mesa. O Otávio, ele volta e diz um pouco mais. Jesus esteja sempre contigo, com afetuoso e fraternal abraço. Mas voltando àquela outra menina, Marta. Né? O papel para a irradiação está ali, nós vamos juntar as nossas preces às preces dela, mas a conversa particular dela com Jesus é fundamental. É muito importante, né? Porque senão a gente acaba ficando até um tanto refratário. Ela tem um encontro marcado conosco na próxima segunda-feira, e eu vou trazer uma mensagem do Livrinho da Aliança sobre essa conversa particular com Jesus. Vou ler para ela. Marta, confirma aí se segunda-feira você vai poder estar aqui para Giovana trazer especialmente para você e para todos essa conversa com Jesus. A mensagem a conversa com Jesus. Então, tá feito. Há muita gente dizendo que a conexão para eles está normal. E aí a Rejane, do Emílio, a Rejane é uma das pessoas que mais participa da nossa live. Mas a Rejane, ela é assídua na prece mesmo, né? Na prece habitual da casa. Em todas as lives. Porque na prece da casa, não vem ninguém da casa. Quem vem é a Ivanilde, vem a Rejane, e quem vem, as pessoas que estão faltando, as minhas velhinhas não estão vindo. Aqui, a Janaína, quando pode, vem, entendeu? A Portela, às vezes vem, principalmente não tem vindo, mas o pessoal da casa mesmo não vem na prece. Então, fica aí o convite, né, a pessoa bota o nome, tal coisa, a pessoa bota o nome e o outro. Por isso que eu dei uma bronca no espírito aqui, porque nesse dia tinha, não sei quem era que estava aqui, tinha alguém de mediunidade, já tem tempo isso, vinha algum outro médium, não sei se é tempo da Rosângela. Então, foi uma pessoa que tinha, ou era a intuição, a pessoa disse que o espírito veio e ficou frustrado porque não encontrou a familiar dele. Eu disse, eu estou fazendo o que aqui? Aí expliquei para ele, por A mais B, né, que a nossa família terrena é uma família consanguínea, mas a nossa família mesmo ainda não é consanguínea. A gente pode estar numa família consanguínea no meio de adversários, né? É um estranho no ninho.
Você é diferente de todo mundo, não combina com ninguém, não tem afinidade com ninguém, quer sair. Não, eu não E sou. não consegue se conectar a ninguém, né? Você não se afiniza com ninguém. Você não consegue então, esse é um espírito que a gente sabe que é um espírito que está ali para um aprendizado, para uma oportunidade, né? Não é daquela família, ele está, provisoriamente, ele está afastado da família. E a gente não vê, agora, aquelas famílias, assim, muito unidas, muito afinizadas, muito harmoniosas. Essas são espíritos amigos que estão tendo a bênção de passarem um período da vida, né? Todo mundo junto ali é uma bênção, né? Porque provavelmente eles vão se preparar para trabalhos no futuro, estar em outras famílias que vivem em harmonia, né? Gente que não morreu sem falar com a mãe, mãe que na hora de estar doente, que a filha quer entrar no hospital, no caso que eu soube, foi para o hospital internada, tinha brigado com a filha pede para entrar na UTI para falar com ela, e ela disse que não quer falar com a filha. Olha. Então, a Rejane está dizendo, Dona Giovana sempre sábia. Beijo. Aí, a Cris Araújo, Cris, foi uma parte que você trouxe. Interessante. Quem é por nós não são contra nós. Né? Foi a citação que você trouxe. E aí, o Emílio, da Rejane, traz para a gente muita paz para todos. Com essa turma chorando, uma turma chorando, que precisa do carnaval para sobreviver, e outra turma chorando, que não precisa do carnaval. Justamente para sobreviver, tem que ter muita pressa. Eu lamento muito por esse lado, né? Muita gente ficou sem trabalho. Exatamente. Então, a gente tem aí dois grupos. E esse pessoal começa a trabalhar 6 meses com antecedência, com muita antecedência. Esse pessoal está sem trabalhar desde antes do início, desde abril, março, abril, eles já começam a trabalhar. Mas a gente tem dois grupos, que é o grupo que precisa de carnaval para promover, e o grupo que não pode ter carnaval para poder sobreviver. Porque senão vai dar um mundo aí. Tudo, né? Então, a coisa está muito complexa, muito difícil. A Cris Araújo trouxe para a gente que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Ela diz que é uma citação do Chico Xavier. Tem a ver com isso aqui do morno e frio. Verdade. O Emílio, abraço a todos, beijão para a Dona Giovana. Aí a Sônia está rindo lá e eu não sei do que, mas eu acho que é porque só ela recebe beijo, né? Não, a camiseta e a Giovana lá, e a essa é uma inconfidência, né? É bem na cara da Sônia mesmo. Bem, o que se fala na rede social, isso aí é café com leite. Não é, Giovana? Calcinha. Falam coisa muito pior. Já virou música, virou nome de conjunto. Você quer mais? Aí a Rejane, do Emílio, está dizendo, estamos aqui. Estamos aqui, graças a Deus. E aí a Selma tá, eu acho que, entre aspas, te fazendo uma cobrança. Porque ela está dizendo, eu sempre que eu posso, estou na prece. A Selminha, que você não citou. Não, porque eu não conheço as pessoas pelo nome. Tanto que as minhas pessoas que têm, eu tenho uma preocupação até de não sei onde mora, entendeu? É uma coisa ruim a gente não ter a direção das pessoas para saber se está doente, né? Porque tinha duas, e uma dependia da outra, a outra é muito medrosa.
E eram bem idosas, né? Elas não escutavam a festa. Entendi. Aquelas duas. Mas eu estou procurando aqui uma coisa, jogando só um minutinho. Que a gente teve aqui uma carinha A de Mazola não raiva. está aí, não? A Cátia Marisa Nobre colocou uma carinha lá de raiva. Eu não sei porquê. Fez alguma coisa que ficou. Naquele momento, era alguma coisa chateada. Ah, E aí, tá. ela, naquele momento, Ah, aí depois do tempo passa, falando entendi. Entendi. E a gente fica preocupado porque se está com. jamais a pessoa iria ficar mais do que E até porque quando eu faço a prece, a gente nunca esquece de botar pelos esquecidos, né? Por aqueles que não teve ninguém que botou o nome. Então, os espíritos sabem quem são e eles vão dar a assistência necessária. Então, a gente tem aquela preocupação E a de... pessoa pode, quando sentir essas coisas, mandar uma mensagenzinha para a gente aqui, né? Até para criar uma certa interação, né, Giovana? Giovana, o João Bosco Costa, que é de Caxias, mandou um monte de coração para você. Um monte de coração. Quer que eu passe a ficha dele ou você deixa passar? Deixa passar. Mas o coração tá bom, né, Deus? Só o coração já basta, né, Giovana? O meu? Giovana, chegamos então. Eu sou mais para quente do que para frio. Giovana, você hoje está que tá. Você está influenciada pelo carnaval, hein? Giovana, vamos então? Vamos, filho. Então, lembrando para Marta Castro e para quem quiser, semana que vem nós vamos abordar o tema Conversa com Jesus. Não, é só uma mensagenzinha que eu vou ler para a pessoa, que essa conversa que eu falei com ela, que ela tivesse com Jesus. Que a gente pede os outros para rezar para a gente, e a gente aqui é a mesma coisa que, vou contar rapidamente aqui, o companheiro nosso estava com problema com o filho, que as pessoas acham que eu rezo com muita emoção, né? As minhas orações são feitas com muita emoção. Então, as pessoas ficam achando que há privilégio por causa disso. Não há, não. Né? Eu acho que não há. Aí, ele disse assim, faz uma prece pelo meu filho. Aí, ele falou o que estava vendo. Eu disse assim, escuta aqui. Eu vou fazer a prece pelo seu filho. Mas se você se recolher no seu quarto, pensar nas coisas que estão acontecendo com seu filho e conversar com Jesus e pedir pelo seu filho, quem vai ter mais emoção, mais sentimento naquilo que vai dizer? Porque até você vai dizer, você vai se emocionar, né? Vai ser eu ou vai ser você? Né? Pois é. Então, as pessoas têm que ter... como botar o nome. Bota o nome e eu vou para casa. Boto o nome no livro e vou para casa. Vou ver a novela. Está entendendo? Por isso que eu falei para o espírito, falei para ele, eu disse assim, eu estou fazendo o quê aqui? E justamente eu sou aqui, né? Eu sou a sua família. Justamente porque eu lembrei de você. Exatamente. Entendeu? Aí falei da família maior, que a gente tem aquela coisa do entorno do nosso umbigo, e a gente esquece, né? Que a gente, às vezes, não tem afinidade com um irmão e é colado com um amigo, né? Para todo lugar vai com aquele amigo, tudo que faz é com aquele amigo, tudo que se aconselha é com aquele amigo. Quer comprar uma roupa, vai com aquele amigo para ajudar. Não tem umas coisas assim, uns grude? É uma delícia. É uma delícia. Agora, tem uns infelizes que não conseguem conquistar uma amizade, né? Não tem capacidade para conquistar uma amizade. Aí o problema ele vai ter que aprender.
que a gente aprende, tudo a gente aprende. Pagar e sempre, né, Giovana? Aprende querendo e aprende não querendo, porque se não aprende querendo, aprende no supapo. É verdade. Giovana, então Vamos, meu filho, vamos. Vamos, então, dando a finalização no nosso trabalho de hoje, pedindo perdão aos meus irmãos queridos que estão sempre conosco nessa prece mensal, pelos desencarnados. Eu sei que está no Evangelho que Jesus tem paciência com a nossa ignorância. Então, os nossos companheiros também terão paciência com a minha ignorância. Então, vamos elevar o nosso pensamento e fazer a nossa oração prece de final de trabalho, agradecendo a oportunidade de trabalhar e agradecendo a presença dos nossos irmãos do outro lado. Alguns são muito assíduos, eu sei que tem alguns que são anos de frequência a esses trabalhos. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Vamos em paz, que Jesus